Olá! O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina apresenta mais um capítulo do seu programa Saúde é Tudo. Toda terça-feira, às 21 horas, esperamos você para o lançamento de um novo episódio. Venha com a gente! Muito bem-vindo a você que semanalmente assiste ao Saúde é Tudo. Hoje nós vamos tratar da saúde da pessoa idosa. Sabemos que a população total brasileira é composta por 201 milhões de pessoas, sendo que dessa população 26 milhões, melhor dizendo, são de pessoas idosas. Então, portanto, 13% da população total é composta por pessoas na idade madura, né? A expectativa de vida dessas pessoas, né, é de 74,6 anos, né? 77,7 para as mulheres e 70,6 para os homens. Para falar da condição, da situação dessas pessoas, da condição social e da situação dessas pessoas hoje, nós recebemos aqui a presidente do Conselho Municipal do Idoso e também presidente da Associação de Parkinson de Santa Catarina, a senhora Leni Baessa Nunes. Seja muito bem-vinda, dona Leni. Obrigada, boa tarde. Eu estou feliz porque estou além da média, né? Já estou fazendo hora extra, já estou com 79. 79 anos e 2 meses. Né? Então, dona Leni, como é que hoje, na sua visão, são tratadas as pessoas idosas aqui no Brasil? Tem todo tipo de tratamento, né? Tem aqueles que respeitam, tem aqueles que admiram e tem aqueles que desprezam, tem aqueles que abandonam. Então tem de tudo. Leni, nossa repórter de campo, Ana Luísa Lucena, ela foi às ruas para perguntar às pessoas se elas conhecem o Estatuto do Idoso e se elas sabem o que representa esse estatuto. Vamos assistir? Vamos. Aninha, com você. Segundo o Estatuto do Idoso, aprovado em 2003, é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa proteção à vida e à saúde, com políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Mas será que as pessoas conhecem, sabem o que o texto diz e o que ele representa? Você conhece o Estatuto do Idoso? Não. Não conheço. Não conheço, não. Não. Mais ou menos, conheço. O senhor pode dizer mais ou menos o que o senhor conhece? Conheço praticamente o básico, né, os direitos, né, do idoso, 60 anos, né, 60 anos, os direitos que tem, né, da preferencial, caixa preferencial, o básico, né, o básico a gente sabe, o respeito que tem que ter com o idoso, isso tudo a gente sabe. O senhor conhece o Estatuto do Idoso? Sim, pouco. Sim, conheço. A senhora pode me dar algum exemplo, ao falar um pouquinho sobre? Para você respeitar o idoso, você, como é que se diz, as leis que o idoso tem direito, por exemplo, a preferência dada em caixas de banco, de supermercado, onde o idoso tiver, ele sempre vai ter alguma coisa que o beneficie, né? Então, Leni, o que a gente observou
ali pelas falas das pessoas é que as pessoas conhecem o básico do básico do básico com relação ao Estatuto do Idoso, né? O que é importante que as pessoas em geral e os próprios idosos conheçam desse estatuto? Olhem, saber dos direitos que tem, né? Qual é o direito que a gente tem? A gente tem direito à vida, à saúde, ao lazer, ao cuidado. E é uma coisa que está distribuído entre 3 poderes, vamos poder dizer assim, né? O governo, a sociedade e a família. Os 3 têm responsabilidade. E tem gente que quer atribuir a um lado ou outro, mas é errado. E eu acho que aí está o fundamento mesmo da dignidade do idoso, né? Por que foi necessário construir um estatuto? Porque quando as leis não são obedecidas, como é que vieram os 10 mandamentos? É porque a coisa lá estava feia. A mesma coisa que tantos estatutos que acontecem é por causa disso, é para chamar a atenção às pessoas à realidade e modificar o comportamento, né? Então, Leni, tem algo, se foi necessário construir um estatuto, e como você diz, algo falhou em termos tanto de legislação quanto de organização social. Certo. Como esses idosos eram tratados, né, na maioria deles, né, você que está muito envolvida nessa área, e o que o Estatuto produziu de mudanças, então, com relação ao tratamento do idoso? Bom, eu acho que justamente essa conscientização. Essa conscientização é para quê? Que o idoso tenha dignidade, que seja respeitado por todos, né? Outra vez vem aí, pelo governo, pela sociedade, pela família. E o que a gente percebe que antigamente eles eram mais respeitados, eles eram admirados, eles estavam mais unidos à família. Depois tinha um outro status na família. Da Revolução, depois da Revolução, eu acho que que a coisa ficou diferente, terminou o respeito. Eu acho assim, que a partir do momento que começou o filho, a filha, chamar papai e mamãe de você, a coisa mudou, sabe? Então já ficou, já tolheu aquela autoridade, aquele respeito, e a coisa foi divagando. Hoje em dia, nós tivemos agora, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Poxa, a gente pensar que precisa que tenha alguém que chame atenção para a violência contra a pessoa idosa... E tem muitos casos. É porque ela existe. E existe de várias maneiras. Tem gente que pensa que a violência é só física, mas tem muito tipo de violência. Física, psicológica, financeira, que é triste, o abandono. Então, todas essas coisas e que o idoso de hoje está acontecendo com eles. Então, você faz parte do conselho, né, do conselho municipal. Como é que são provocadas, né? Como é que é provocada a gestão pública no sentido de produzir programas e quais programas que existem hoje em atenção à Vamos saúde? falar primeiramente o Conselho Municipal do Idoso. Certo. O Conselho Municipal do Idoso é um órgão que foi criado para proteção, para defesa, para fiscalizar, ele é fiscalizador, ele só não é executor. Então, ele faz diligência. Quando acontece maltratos com algum idoso, todo mundo tem obrigação de denunciar, tá? A denúncia é sigilosa. Quando chega essa denúncia, no caso do Conselho Municipal do Idoso, é em relação a denúncias institucionais. O maltrato no comércio, nos bancos, no transporte,
chega a denúncia, a gente vai em loco conferir, constatar, daí a gente manda para quem de responsabilidade para resolver a situação e dentro de 30 dias dá um retorno. Quando a coisa não é resolvida, a gente envia para o Ministério Público. Ok, aí eles investigam. Aí ele vai resolver a situação. Eu vou te convidar para a gente continuar essa discussão no próximo bloco. Pois não. Vamos chamar um intervalo do programa e o Saúde é Tudo volta já com a nossa querida Leni, uma fofa, né? Obrigada pela querida. Voltamos já. Servidores do Ministério da Saúde, Anvisa e INSS. Estamos num momento histórico de toda a nossa categoria. Estamos num momento em que os federais se mobilizaram. Estamos num momento em que uma greve histórica está em andamento. Chamamos a todos a participar desse momento e conquistar o que efetivamente é nosso de direito. Se todos nós sofremos juntos, por que nós não podemos lutar juntos? Vamos conquistar a nossa database, vamos conquistar a incorporação das gratificações, vamos conquistar o direito de nos aposentar com dignidade. Venha para a luta você também, não fique aí. Venha com o sindicato e junto com a categoria fazer esse momento histórico acontecer e reivindicar o que é nosso por direito. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. De volta com Saúde é Tudo. E nesse segundo bloco nós vamos ouvir agora em seguida, viu, Leni? A Clair Castilhos, que é do Departamento de Saúde Pública da UFSC e também é uma conhecidíssima militante do SUS, fez parte do movimento sanitarista brasileiro, enfim, uma pessoa queridíssima e extremamente envolvida com as pautas da saúde pública. Clair, por favor, é com você. Ana Luísa Lucena, entrevista. A sociedade cuida bem dos seus idosos? Não. A sociedade capitalista só cuida de lucros, de extração de mais-valia, de exploração, de opressão cultural. Então, idosos e, claro, trabalhadores como um todo não têm o cuidado que necessitam. E os idosos, para esse tipo de sociedade, são o alvo privilegiado do complexo médico-industrial hospitalar e ficam se enchendo de medicamentos e de hormônios e de próteses, órteses e todo o resto, com a pálida ilusão que poderão parecer mais jovens. O que representa o Estatuto do Idoso? O texto é cumprido? Olha, o Estatuto do Idoso ele é decorrente do processo constituinte no Brasil, desde da formulação e de sancionar a Constituição da República Federal do Brasil, saiu uma quantidade enorme de garantias constitucionais que voltadas para o setor social, né, para a área social, e entre todas essas precisava haver regulamentação, criação de estatutos e tal. O Estado ele oferece condições para o idoso gozar da sua própria vida? Acho que não. Quem oferece condições para o idoso gostar da própria vida e viver é esse nicho especial. O idoso representa um nicho também de turismo, de passeios, de coisas assim. Por que tem que juntar só idoso com idoso para ficar dançando musiquinha da Xuxa? Às vezes estão ali dançando pessoas, homens e mulheres, que durante toda a vida foram cabeça de família, trabalhadores, participação comunitária, políticos. Aí vira idoso, vira retardado. Aí vai para dançar musiquinha da Xuxa nos bailinhos de tarde. Tem que deixar o idoso escolher o jeito de vida e, na verdade, viver integrado no conjunto da sociedade. E a nossa sociedade não valoriza, ela quer se ver livre. Tanto que qual é a desculpa para
para todo o arroxo em cima da Previdência Social. Ah, não, porque a população está envelhecendo. Sim, ela está envelhecendo porque melhoraram também condições técnicas e terapêuticas que favorece o prolongamento da vida dessas pessoas. Agora, o Estado em si, ele proporciona bastante atividades para os idosos e bastante atendimento também. Tem uma coisa contra o idoso que é a vida doméstica intrafamiliar, que geralmente é difícil de ser atendida, que é a questão da violência intrafamiliar contra as pessoas idosas. Então, é violência dos adultos jovens contra os idosos, espoliação dos seus dinheiros de aposentadoria, retenção de documentos, ou então, quando é um idoso mais rico que tem dinheiro, interna numa clínica interdita para pegar também os rendimentos. Então, são coisas, em todas as classes sociais tem isso. Por quê? Porque tem um preconceito óbvio contra a pessoa idosa, porque dentro do capitalismo, quando a pessoa para de produzir, de trabalhar, que ela deixa de ser explorada diretamente, ela perde valor. E, a partir daí, é suscetível a toda forma de preconceito. Leni, você concorda com o que a Clair nos trouxe? Porque me pareceu o seguinte, me pareceu que nós estamos falando de respeito. Acho que a síntese do que a Clair nos trouxe é quanto os nossos idosos prescindem de respeito. Muito, muito. E, infelizmente, a família, né, está deixando muito a desejar. Mas você vê também como ela fala da importância da posição do idoso também, que não aceita a condição de idoso, né? Bom, eu posso falar isso, graças a Deus, está aqui, ó, meus cabelos são pintados dia a dia para o Papai do Céu, porque eu nunca usei uma pintura. E eu acho que isso aí também é importante, né? Às vezes acontece uma pessoa entrar numa fila de idoso e um jovem reclama, mas você não tem cara. Porque ela já se descaracterizou, né? Deixa de ser... Eu acho que a gente tem que ter orgulho do nosso tempo vivido, das nossas rugas. E você não acha que isso é uma reação mesmo a esse preconceito social? As pessoas não quererem adentrar essa fase, sim, porque sabem que se adentrarem essa fase... São as duas partes, né? São as duas partes são responsáveis por isso aí. Sim. Mas acontece. Aqui a gente fala de saúde. A saúde é o grande problema nosso, né? Nas políticas públicas. E isso... que Florianópolis é considerado como o melhor atendimento do Brasil, gente. Verdadeiramente, eu sei disso. Mas, vocês querem ver? Eu tinha um exame para fazer, eu fui ao médico dia 18 de outubro de 2013. Esse exame só foi autorizado no dia 21 de abril de 2015, 1 ano e 7 meses depois. E só o mês que vem que está autorizado eu levar o exame para o médico. Quer dizer que vocês veem que a saúde... Ela precisa de cuidados e precisa de controle social. Tá faltando muita gente para trabalhar, aqueles que se aposentam, que ficam doentes, não tem quem substitua. Então, a coisa está ficando cada vez mais difícil. Na verdade, é uma questão de gestão mesmo e uma questão de reinvestimento. Né? De reinvestimento do valor dos impostos. De quem de direito. De quem de direito. Leni, vamos chamar, então, mais uma pessoa importantíssima aqui no cenário municipal e estadual, que é uma liderança do Morro da Caixa, né, da comunidade do Morro da Caixa, o seu Teco. Seu Teco, para o senhor envelhecer é adoecer? Não, eu acho que não é? É o passar do tempo, né? Que a gente vai evoluindo, passando o tempo, a gente vai acompanhando. Não é doença, Só que a gente vai ficando com os cabelos pretos, com os cabelos brancos, né? Ontem eu estive
na assinatura das associações das velhas guardas, e nós começamos a lembrar o nosso tempo de infância, né? Até foi assim uma coisa boa, porque começamos a lembrar os tempos da sair para o baile dançar, os piqueniques que a gente fazia de caminhão, aquela volta em volta da Praça 15, que tinha a dependência das calçadas, né? Tinha a calçada que tempo não existia, que existia racismo, mas existia. Tinha a calçada dos pretos e as calçadas dos brancos, né? Os brancos eram na calçada do Palácio do Cruz de Souza hoje, né? No Museu Cruz de Souza. E a parte do jardim era onde ficavam mais os negros, né? O senhor se sente respeitado? Sim, aqui na comunidade eu sinto respeitado. Respeitado pelos outros, né? Apesar de hoje, né? Não tem mais não é mais aquele respeito que a gente tinha quando eu era, brincar como moleque, né? Que a gente via um mais velho, né? Dava benção, aquela coisa. Hoje a gente já não vê mais aquilo, né? Então eu tenho a minha primeira afilhada, ela diz que sente o maior prazer quando ela passa por mim e me dá a benção. E alguém perguntou um dia para ela: tu já é uma mulher, já és avó, ainda estás dando a benção? Aí do tempo Ela disse: não, é o respeito que eu aprendi com a minha mãe. E ele é mais velho e nós temos que respeitar. E para o senhor, vale a pena viver? A vida tem sentido? A vida tem sentido. Sabendo viver com a vida, não fazendo extravagância da sua vida, né? Fazendo aquele seu dia a dia, não parando, não, como diz o outro, aposentou, sentou, arrumou mais uma doença, não. Tem que caminhar, conversar, andar na comunidade, né? Trocar ideias, assim, é muito bom. Tem bastante sentido ainda. Porque a vida é boa. É só não querer andar um passo mais que ela. É só um passo após o outro. O que faz feliz hoje é ter uma vida boa, juntos de todos os amigos, principalmente de meus filhos, netos, bisnetos, né? E ter um pouco de saúde, né? A saúde é o tudo, né? Não tem que dizer, eu vou estar provocando. Não, é o dia a dia da gente, né? Porque se você hoje começar a pensar já no dia da manhã, você já está uma preocupação adiantada. Então deixa o dia passar, né? É só agradecer, principalmente quando se levanta da cama, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer por ele ter dado mais um dia, né? E é isso que eu me seguro muito, né? Para ter essa vida, assim, para sempre encontrar gente nova, conversar com pessoas novas. Esse é o bom viver da gente. Estou muito emocionada aqui com a fala do seu Teco. Seu Teco, muito obrigada pela paz que o senhor transmitiu em cada palavrinha que o senhor deu aí para Ana Luísa e para nós todos. E uma paz que com certeza ela é conquistada dia a dia, foi conquistada dia a dia na sua vida. Obrigada mesmo. Leni, eu acho que o seu Teco, ele nos mostra o lado bom do envelhecer, né? Mas a gente tem que chamar muito a atenção também para o plantar e o colher. Não adianta esperar uma colheita boa se você não plantou bem. Então, a minha bandeira que eu desfraldo, sempre foi, mas principalmente agora, porque quem planta vento colhe tempestade. Para ser amado, tem que semear amor. Da semente, vai preparar a terra, e da semente vai depender se o fruto é bom ou mau, não é? Então, viver é maravilhoso, ter o que recordar. Gente, que beleza quando ele fala em recordar as músicas de antigamente, quanta poesia, quanto romance. Hoje, o que os nossos jovens de hoje vão ver amanhã? Segura o tchan. Não é possível uma coisa dessa, né? Então, respeitando, né, naturalmente as fases
de um e de outro, mas eu acho que está faltando muito isso também. É o romance, é o amor, é o sentimento, né? O respeito para cima de tudo. A gente vê conversando com o jovem, quando ele é aquele jovem mais legal, que é amigo, que ajuda as pessoas, ele sempre fala, eu fui criado com a minha avó. Pode perceber isso. Então, a avó é uma coisa maravilhosa. Avós são uma coisa muito importante na vida. Esse mês é o mês dos avós, né? 26 de julho é dia de Santa Ana, dia da avó. Então, vamos dar mais assim, carinho para essas pessoas. Tá? Obrigada por essa deliciosa presença. Obrigada. Convidada a voltar sempre. Ah, sempre que Olha, precisar, estou aqui, gente, né? olha só que coisa linda, o envelhecer, olha o que a gente aprende. Voltamos em seguida para o próximo e último bloco do Saúde é Tudo. Até já. O sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores, que podem expressá-la nas assembleias, por escrito, no Jornal Previsão ou ainda através dos nossos diretores de base, que são os elos de ligação com a categoria nos locais de trabalho. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. O programa de hoje foi emocionante. Eu acho que ele nos causou tanta emoção porque ele nos coloca diante do resultado das nossas vidas, o que nós plantamos durante a vida e o que nós podemos colher também, quais os resultados que cada um de nós pode produzir. Eu acho que essa é uma parte da história. E a outra parte da história é como o idoso é tratado na nossa sociedade. Eu acho que a tarja respeito ficou dita em alto e bom som, em várias línguas, de como isso é necessário, de como essas histórias precisam ser respeitadas quando estão se finalizando os ciclos de vida. E que esse respeito ele possa se propagar tanto nas famílias, quanto nas políticas públicas, quanto na sociedade em geral, como a sociedade, como as nossas gestões, como a saúde pública se envolvem em atividades que contemplem as necessidades dos idosos. Os idosos, afinal de contas, eles não são pessoas que precisam e devem ser relegadas ali ao esquecimento ou a simplesmente projetos de faz de conta. Os bailinhos do final de tarde, como diz Clair. Então, assim, aposentar-se, envelhecer pode ser o início de um novo ciclo, pode ser um início de uma outra vida, de uma vida de ação, de uma vida de realizações de projetos que não puderam ser realizados lá atrás. Então vamos pensar um pouquinho nisso tudo, como a gente está conduzindo a nossa vida e o que a gente quer lá ao envelhecer. Uma fase tão linda, tão especial. Saúde é Tudo fica por aqui hoje. Até semana que vem.